Olá! Arrumando aqui o celular. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vê no gravado. Sejam bem-vindos a mais uma live do meio, a nossa segunda, né, temporada aqui de lives do meio. Agora sempre às quartas-feiras, meio-dia, e recebendo sempre convidadas muito especiais. Bem-vinda! Ai, querida Kátia, que eu vou ver hoje de tarde. Silvia, Débora, bem-vinda direto do nosso interior, do Rio Grande. Fê Rosa, que é a nossa convidada de hoje, já chegando. Vão chegando, gurias. A ideia é sempre da live do meio e a gente passar literalmente esse período, né, de almoço, almoçarmos juntas. Tem gente que tá fazendo almoço, tem gente que já almoçou, mas que a gente, né, comece a segunda parte do nosso dia aqui no bate-papo, sempre com viés do empreendedorismo. Eu recebo aqui, né, nessa nova temporada, na segunda temporada, mulheres empreendedoras que são nossas business club, ou seja, participam com a gente no nosso clube de relacionamento aqui da confraria, com a temática de negócios. E tem uma pitada de conteúdo, sim, essa pitada de conteúdo aqui dá o tema, né, do nosso encontro. Mas quem já nos acompanha aqui há algum tempo sabe que o nosso encontro aqui, ele tem três momentos. E ele tem um foco, talvez até mais importante do que no conteúdo, tem um foco na empreendedora. Em a gente saber um pouco mais sobre a trajetória, sobre a jornada, sobre os momentos mais cruciais, os desafios da convidada, né, que são sempre empreendedoras. E depois a gente entra num conteúdo que aqui com a Fê hoje é vendas, né? E a hora que eu apresentar ela, vocês vão entender um pouquinho mais por que é vendas, né? Ela é aquelas pessoas que se conectam, que ajudam, que entregam, que vendem, né? E os resultados da Fernanda são muito bons. E depois a gente olha para o futuro, né? O nome desse encontro é Live do Meio, justamente por saber que a gente está numa caminhada, né? Como empreendedoras, na vida, nos projetos, enfim. Então, é olhar um pouquinho para trás, para o passado, porque a trouxe até aqui, o conteúdo, que é o que conecta a empreendedora com o que ela faz nesse momento, e uma visão de futuro, né? Então, essa tem sido a nossa estrutura aqui que a gente está testando das lives, e eu espero que vocês tenham gostado. Sugestões são sempre muito bem-vindas, né? Pra gente ir mudando aqui a nossa dinâmica. E sempre que a gente gosta é da participação de vocês, né? Quem tá aqui ao vivo, que possa perguntar, sugerir, trazer um pouquinho da sua experiência, né? Também com viés do empreendedorismo ou do tema que a gente estiver falando no dia. Então, no caso hoje, vendas. E quem não precisa, né? Quem não vende, não tem os resultados que poderia, a gente está sempre vendendo uma ideia, um produto, um serviço, faz parte, né? O negociar e o vender faz parte da nossa vida, queira a gente ou não. A gente se coloque como uma postura de vendedora ou não, né? Mas então, aprender um pouco mais sobre esse mindset de vendas é muito interessante. Hoje a gente recebe uma confrade que é especialista nisso. Oi, Lu. Outra que é super vendedora, né? Lu Sporleda, que acabou de entrar aqui com a gente. Lili, seja bem-vinda. Lizarbe, Marcinha, sejam muito bem-vindas, gurias. Eu adoro, né? Porque cada uma das nossas convidadas que vem aqui tem o seu fã-clube. Eu vi aqui algumas que são, né, super admiradoras do trabalho e da postura da Fernanda Rosa. Que eu vi que tá aqui com a gente já, e eu já vou chamar ela para entrar conosco. Fê, aceita aí que eu vou te chamar para tu entrar com a gente. Nossa querida Fê Rosa. Oi, meu amor. Tudo Oi, bem? Que gurias! Tudo bem? linda. Tudo Cadê o bem batom vermelho, contigo? Iva? Eu botei Não, no tô com vermelho. mais. Aqui eu tô de roupa vermelha, daí acho que fica muito. Mas já comentei contigo, né? Inclusive, Mary Kay é um dos meus vermelhos preferidos, o líquido, aquele, né? Que fica mate. Ele não gruda em ninguém, é maravilhoso. Então, E hoje tem não tô de até uns vermelho. brilhos.
E é um brilhinho muito sutil, né? Aquele. Qual que é o nome daquele específico, Fê, que eu não É sei? o Red Fantasy. Aquele Ah, é o batom da Cacá, da Fernanda Knebel. Tem uma da Fernanda galera que Quinedo. usa. Foi a Fernanda que me deu, né? O Sim, primeiro. no dia do lançamento do livro. É, Ela, eu porque eu quero. achei lindo, né? Ainda Ela gostou tá. do meu batom? Tu tem um aí? Eu digo, mas é claro. Aqui. É claro, não é à toa que eu sou diretora da Mary Kay, né? Que eu tenho aqui, quieta, tão pronto. Isso é uma coisa muito. Achei até legal a gente começar, né? Não estava planejado, a gente não, essa nossa conversa aqui não tem. Tem um roteiro, enfim, mas não tem grandes planejamentos, mas achei muito legal já começar por aí, né, Fê? Porque na conferência tem muito disso, né? Dessa rede, né, das mulheres prestando atenção umas nas outras, de fornecendo produtos e serviços umas para as outras, e dessa coisa, tanto que quem eventualmente nos assiste, que acompanha a confraria há mais tempo, sabe que o nosso logotipo, né, a imagem que nos representava lá atrás, era justamente de uma mulher que estava com batom, passando um batom para outra. Uma simbologia muito forte de eu usei, estou te passando, quero também te empoderar, quero também te embelezar, quero também te ajudar, e a outra numa postura de receber, né? Então, para nós aquela imagem sempre foi muito significativa, assim, né? E tem tudo a ver com batom, e com Mary Kay, e com empoderamento, e com vendas, né? Isso aí. Então, a gente recebe aqui hoje no nosso bate-papo a Fernanda da Rosa Silva, que é uma mulher muito especial, que também que já está conosco há muito tempo, né? Nos ajuda, ela tem uma energia super astral e empolga todo mundo, tem um espírito colaborativo bastante forte. E a Fê vem de uma trajetória como executiva, né, mais de 10 anos, atuando em grandes empresas. Ela é, né, de origem da contabilidade, né, formada em contabilidade, então é uma mulher dos números, né, de uma estrutura mais formal, né, de organização, de CLT e tal. E lá pelas tantas, que agora ela vai entrar, vai contar um pouquinho pra gente, decidiu empreender com uma marca que é super forte, que é icônica e que bate muito nisso, né? No embelezar, mas também empoderar e ajudar as mulheres a prosperar. Então, quem está aqui e conhece um pouco mais da história, nasceu Mary Kay com um ícone, né, do empreendedorismo, que é a Mary Kay Ash, e que vem há muitos anos, há muitas décadas, né, inspirando e empoderando várias mulheres. Mas a gente traz a Fê aqui hoje, né, para saber um pouquinho mais, Fernanda, da tua trajetória. Então, seguindo, né, na nossa linha de live do meio, a gente queria saber um pouquinho mais sobre a Fernanda empreendedora, a Fernanda até pessoa física, né? Essa caminhada até aqui, em especial o momento da tua transição, né? Começa contando um pouquinho pra gente quem era a Fernanda lá de trás, né? Talvez até nesse momento de Fernanda executiva, né? No meio dos números ali, e o que te fez mudar, Fê? Então começa acho que por aí, porque tem muitas que nos acompanham que Uhum. fazem esse tipo de transição ou que estão pensando em fazer esse tipo de transição. Então, Iva, são 10 anos já com a Mary Kay e eu tinha no mercado corporativo, é que eu comecei na creche, tá, gurias? Quase 15 anos, né, na área contábil, Uhum. mais especificamente na área de custos, que é uma área bem específica, bem exata, que te exige bastante. Eu digo que é onde tu não pode errar, o impacto é muito grande, então a responsabilidade é muito grande. Tu tem um reconhecimento, sim, muitas, e eu gosto sempre de falar isso, Iva, porque muitas vezes as pessoas olham para alguém que vai empreender, principalmente na área de cosméticos, e pensa, coitada, essa aí não deu certo fazendo nada. Porque as pessoas têm um preconceito de uma forma geral com a área de vendas. E aí eu gosto de falar, não, eu dei certo sim, mas eu já trabalhava sem propósito. E isso me fazia até sentir culpada, dizer, nossa, quantas O pessoas sem gostariam propósito quando tu estavas na na, contabilidade, na na CLT contabilidade. Por tradicional. quê? Porque o que acontecia? Nos últimos 2 anos que eu trabalhava
na empresa, e é uma grande multinacional aqui da região metropolitana, o que que acontecia? Eu comecei a me dar conta que eu não estava feliz, estava na cara. Que eu estava me tornando uma pessoa tóxica que só reclamava. Que bom Também que eu você se deu comecei a me dar. conta. Sim, eu comecei a me dar conta que nada, nunca estava bom. Tava sempre aquela coisa assim, tu já acorda de manhã no ranço, né? Tu vai na força do ódio, porque tu tem que ir, porque tu tem que ter responsabilidade, né? E isso eu digo que eu entreguei o meu melhor lá até o último dia que eu estive, porque jamais faria diferente, né? E eu acho que a gente nunca fecha uma porta, porque tu não tem certeza de nada, né? Sim, Mas eu exatamente. comecei a me dar conta que existia vida fora da indústria, que existiam outras possibilidades e começou a me despertar, ser dona do meu tempo, ter tempo para coisas simples, de levar minha filha para a escola, de poder buscar, de poder participar mais, porque quando tu é empregado, tu trabalha pelo sonho do outro. Então, eu acho que quem passou pelo mercado corporativo, quem é do mercado corporativo, sabe que muitas vezes tu tem que abrir mão de ir numa apresentação, tu tem que abrir mão de ir num aniversário, porque tu tem responsabilidades para entregar. E a minha responsabilidade era grande e a carga de trabalho era muito grande. Tanto é que quando eu começou aquela coisa, aquela pulguinha que vinha assim, tá, mas o que que tu vai fazer se tu sempre trabalhou com isso? Porque também outra ficha me caiu antes de decidir empreender, que não adiantava eu trocar o CNPJ, eu ir trabalhar em outra empresa na mesma área, porque os problemas seriam muito parecidos, eu estaria trocando só o CNPJ na carteira de trabalho, Uhum. que realmente eu precisava fazer outra coisa. E eu digo que foi resposta de oração, porque quando tu não vê uma luz no fim do túnel, tu te agarra o quê? Na tua fé. Eu pensava, meu Deus do céu, me dá uma alternativa, me mostra para onde eu tenho que ir, porque uma coisa eu tinha certeza, eu não queria me aposentar lá e nem fazendo mais do que eu fazia, porque eu brinco com que eu era a portadora da má notícia, né, Iva? Em que Porque sentido, simplesmente Fê? porque o que que acontece? Tu apresenta para a diretoria, enfim, aquele resultado do mês. E muitas vezes está muito aquém do desejado, Que do era que estava esperado. projetado em budget, e aí tu é olhada como se a culpa fosse tua, Tu né? carregava Só esse peso também. eu carregava esse peso, porque tu via o olhar de crítica, e muitas vezes é assim, não, tem algum erro lá no custo, e daí tu tem que provar que o teu trabalho está certo. E muitas vezes eu pensava, tá, mas não fui eu que mandei vir peça de frete aéreo, não fui eu que fiquei lá, que demorei mais lá na produção em uma etapa, e isso acabava encarecendo, impactando, não fui eu que autorizei dar um desconto maior para o cliente. Só que o meu papel era mostrar lá na O última linha resultado, né? A última linha, o literalmente. resultado, o resultado. E só que quando tu leva a notícia, a pessoa já te olha, né? Então, isso também me incomodava um pouco, porque, tipo assim, eu não tinha culpa daquilo, mas eu tinha que mostrar aquilo e justificar e provar que estava certo. E aí, para não, porque a gente fala até meia-noite, né? Aí, gurias, como é que surgiu a Mary Kay? Tinha uma colega que vendia os produtos lá, porém, ela nunca me ofereceu a oportunidade. A gente comprava os produtos dela. E um belo dia essa menina foi demitida. E pasmem que não fui eu que me cadastrei, foi uma colega minha que gostava muito dos produtos. E eu disse assim: te cadastra para vender para todo mundo aqui e tu já compra teus produtos com descontos. Porque uma vez ela me falou, talvez ela não teve coragem de me oferecer, falou, e eu fiquei pensando naquilo. E eu ainda disse para ela assim: ó, que legal, fulana, por que é que tu não te dedica se tem tanta oportunidade nessa empresa? Porque ela era uma assistente no jurídico. E eu cansava de ver essa menina no banheiro chorando, porque a chefe era meio carrasquinha, né?
Aí eu disse assim, daí ela disse assim, eu não tenho coragem porque eu preciso do certo, que é o que muita gente não vai para o empreendedorismo porque precisa daquela segurança. Só E esse é que, um ponto importante também a se considerar, né, Fê? sim, com Porque, querendo ou certeza. não, tu e ela, até certo ponto, estavam descontentes com Só que a nossa, Iva, a nossa diferença era que eu ganhava muito bem. mas ok, né? Mas, e aí entra Uhum. essa questão também, tipo, às vezes tá ganhando muito bem na CLT, mas vai Tu tá chorando, infeliz. vai estar infeliz, né? Exato, e tu tá Então, infeliz. E isso não tem dinheiro que pague a tua paz, a tua tranquilidade. Às vezes eu fico pensando, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu fiquei tanto tempo presa literalmente numa gaiola? Porque porque a empresa era em Canoas. Eu saía de noite e voltava de noite, bem dizer. Porque sete e e meia da manhã aonde tinha foi que. a gota d'água, Fê? Assim, de tá bom, Ah, a partir gente, daqui eu não vou mais, encerro, e a gota d'água foi aí, Iva, que eu comecei a pagar com a saúde, né? já estava Era, estava afetando. afetando. ah, tipo, eu tinha uma estagiária que me dizia: Olha, isso aí não é MMs, o nome disso aí é Neusaldina, porque às vezes eram duas no dia, três quando a gente ficava até muito tarde. Esse era outro fator, que nos primeiros 8 dias úteis eu tinha horário para chegar lá e não tinha para sair, porque a gente tinha uns prazos de entregas muito rígidos. E como toda grande empresa, a gente tinha pessoal reduzido e aí não podia contratar, né? Mas aí o que, que aconteceu com essa colega que entrou no negócio? A diretora dela na época disse: tu tem que chamar umas amigas para fazer uma sessão de beleza para te aprender para apresentar os produtos. E ela me disse assim: tu me deu a ideia, tu vai ter que ir, porque eu não tenho quem convidar. Que mentira, né, gente? Como que não tem? Mas aí eu me senti responsável, era minha amiga, eu disse, bom, eu vou. E daí ela fez mais, né? E tu leva duas amigas para conhecer também, porque realmente eu não tenho quem convidar. Eu digo, senhor. Daí fui eu num sábado de tarde com duas amigas. Gurias, primeiro ponto que me chamou a atenção. Aquela mulher toda bonita, toda maquiada, impecável, trabalhando ali feliz, que eu saí de lá pensando, isso aí nenhum trabalho, é diversão, né? Perto do que a gente tinha que passar Que eu lá. passava lá. Isso é diversão. E aí ela, muito inteligente, ela começou a falar que não, que os ganhos não eram só com vendas, que tinha uma carreira, contou um pouco da história dela. E aí eu comecei a me interessar e comecei a fazer algumas perguntas para elas. Gurias, pasmem, né? Que eu era ignorante também, né? A gente não tem como saber tudo, né? Eu pensei assim, meu Deus do céu, essa mulher nem tá trabalhando, tá se divertindo, tá aí bonita e feliz e ela ganha mais do que eu. Já fez uma Foi, conta ali na hora. eu fiz uma conta, fiz perguntas e eu só olhava para outra com os olhos desse tamanho querendo fuzilar. Como é que ela não tinha descoberto isso antes? E aí naquele dia eu cheguei em casa e fui pesquisar o que que era a tal da Mary Kay. Hoje está há mais de 60 anos no mercado, mas já tinha quase 50 anos na época, tinha 15 de Brasil. E o ponto, né, que me chamou muito a atenção, até pela área que eu trabalhava. A Mary Kay oferece 100% de satisfação ao cliente final. O que acontece? A Iva comprou um produto e daí 3, 4 dias, não era bem isso que eu imaginava, ou a cor não ficou bom, enfim. A consultora não é prejudicada e nem a cliente. O que, que eu vou fazer? Eu vou reportar isso para a empresa e a gente vai trocar o produto, devolver o dinheiro, enfim, vai existir uma negociação com a cliente e para ficar satisfeita. E aí, qual foi o meu pensamento? Eu disse, bom, uma empresa para oferecer isso, se o produto não é bom, ela já tinha quebrado há muito tempo. Uhum. Então, isso foi uma das coisas que me deu Te deu segurança. segurança. Me deu segurança. Eu digo, bom, para botar isso no mercado. Daí fui pesquisar, nenhuma outra empresa de cosméticos faz isso, é muita credibilidade, né? E aí depois tu vai conhecendo mais e entende por que que eles fazem isso, porque é investido muito em pesquisa,
o produto é super testado antes de chegar para o cliente final. Então, isso foi uma das coisas que me deu segurança. E aí eu fui pesquisar o tal do plano de carreira, vi como funcionava, e daí o que, que me veio naquele dia? Eu disse, bom, se eu conseguir fazer isso, eu posso pedir demissão. Gurias, e aquilo assim, ó, e daí eu quero falar para vocês assim, ó, do poder da decisão. Eu não sei quem tá aqui na live, e a gente não consegue ver todo mundo, mas muitas vezes a gente fica com muito medo. Mas quando a gente decide, as coisas acontecem e eu acredito que o universo inteirinho conspira a nosso Conspira. favor. Porque daí, a partir daquele dia, eu ia dormir e acordava pensando como é que eu vou fazer para cumprir isso, para poder pedir demissão. Mas foi bom, porque daí apareceu um objetivo específico, né? Porque Sim, e eu aqui entra coloquei. uma questão, Fê. Deixa eu só dar um oi aqui para Fernanda, que faz parte da tua equipe, né? Porque minha diretora lá é Maravilhosa. verdade, As né? Fernandas são ótimas, tá? As Fernandas vendem muito. Outras aqui também são super vendedoras, né? As três Uhum. aqui que eu vi aqui. Cris Flores, Dari Andrade, a Teise Colares, né? Cada uma do seu jeito, com a sua método, mas Uhum. as três muito diferentes e muito vendedoras também. Bem-vindo, bem-vindas, gurias. Keterine, querida, também tô com saudade, faz horas que não te vejo. Outra aqui, né, que é das vendas fortes também, Cris Guareto. Bem-vindas, gurias. Mas queria puxar, Fê, que tu comentaste, porque assim, dois aspectos. O primeiro deles que às vezes é mais fácil para a gente ver a solução no outro, né? Uhum. É, tu sugeriu para tua colega, né? Sim, Vai, porque né? Vai tu, é para ti e tal. Então, ao vê-la triste, chorando no banheiro, tu sugeriu que ela fosse, né, buscar a Mary Kay. Talvez não, tu não enxergou que para ti, no primeiro momento, poderia também ser uma oportunidade. Tu acabou sim, caindo, né, para não, e até porque tu ajudar. pensa assim, Iva, tu pensa assim, tá, se não me... e eu já tinha passado por outras pessoas da Mary Kay, nunca ninguém me ofereceu. E eu acho que elas achavam que eu não tinha perfil, porque realmente, assim, aí me olhando, naquela época, talvez eu fosse uma pessoa improvável. Uhum. Eu já tinha uma carreira, já tinha uma estabilidade, não era a mais vaidosa de todas, tá? Eu não me maquiava todo dia, não gostava de base, tinha ranço por causa da cor, por causa da textura, né? Daí para ver a América tem um monte de coisa, ficava mais fácil, né? Mas eu queria Exato. trazer o segundo ponto, que o primeiro é esse, né? Que às vezes é mais fácil a gente identificar a solução ou a oportunidade para o outro do que para a Uhum. gente. Porque infelizes, né? Estavam vocês duas, talvez tu, obviamente, numa posição, né? Um cargo hierárquico, um salário maior, então talvez por isso também não parecesse, ela não vai querer, não precisa e tal. Sim, Mas e naquela época também, o que falta muitas vezes para a gente é o conhecimento, porque eu só fui pesquisar depois que eu vi a mulher bem-sucedida. Uhum. Aí também é esse outro aspecto, né? De ela estar preparada para a venda, né? Ela sabia que ao estar bem maquiada, numa postura, né, de vencedora, feliz, um sábado de tarde, isso ia tocar em pontos das que estavam lá, e não só Uhum. para eventualmente comprar os produtos Mary Kay, mas também para pensar na carreira. Então, acho que essa questão de estar estrategicamente, não só com o discurso de vendas, mas com uma postura, uma vibração, mostrando, né, uma visão de futuro, isso conecta. Né? Então, também a gente observar como foi o processo de venda dessa carreira para ti. Né? Porque, Iva, olha a coisa que mais me chamou a atenção. E eu falo para todo mundo. Porque, ok, eu ganhava bem, tinha um bom cargo, mas a gente sabe como é a empresa. A gente tinha lá uma avaliação anual, que era o Grow, que eu disse, isso aí só serve para duas coisas. Quando eu saí, eu disse para o meu diretor, isso só serve para duas coisas, para te não dar aumento quando tu não quer e para te não demitir quando tu não quer. Porque... E aí, o que eu vi naquele plano de carreira? Eu digo, bom, só depende de mim. Quer dizer que eu posso me promover e me dar aumento de salário quando eu quiser. Pode que não. E Tá logo que eu comecei, a teu critério, né?
Isso, e gurias, e quando eu comecei lá como consultora, que todo mundo entra do mesmo jeitinho, não existe tu comprar uma posição, porque um colega meu, porque eu fiz toda a transição lá dentro, e foi rápido, foi em 7 meses, um Mas colega aí meu como é me que tu olhou fez? assim, Tu se demitiu, em eu quanto já era tempo? diretora, Iva, essa foi a parte, assim, ó, que eu tive Como mais é que fez a coragem, transição sim, da CLT para a carreira 100% Mary Kay? eu fiz lá paralelamente, porque eu também, assim, né, gurias, a gente, não sou louca, né? Eu precisava ver que aquilo dava certo, que eu era capaz. Em 7 meses eu fui de consultora diretora de vendas. E aí as pessoas Mantendo-se acham CLT. dentro do CLT, daí as pessoas acham que tu precisa tempo. Não, tu precisa foco e tu precisa entusiasmo, porque qual era o meu horário para fazer o negócio? Gurias, eu tinha uma hora de almoço, porque na maioria dos dias eu não sabia que horas eu ia sair de lá, eu não sabia, eu não tinha domínio do meu dia. Então, aquele horário de almoço eu decidi, bom, eu não vou mais almoçar em 15 minutos e voltar para minha mesa para trabalhar, porque era o que eu fazia, tá? E essa minha hora de almoço, eu não ia mais em refeitório, eu não saía para almoçar. Eu levava uma marmita ou um sanduíche, um lanche, e eu almoçava lá numa sala de reuniões, porque era o tempo que eu tinha para falar com as pessoas para desenvolver o meu negócio. Mas era aquilo, era assim, ó, focado, era religiosamente, porque não tinha plano B. O meu plano B era o plano A fazer dar certo. Porque gurias, assim, ó, eu me O imaginava. plano A era deixar o plano B, né? Tipo, seguir só com essa Sim, carreira que teoricamente te deixaria mais. exatamente. E aí, gurias, fiz toda a transição lá. Aí vocês pensam assim, ah, foi fácil o dia que tu foi lá e pediu demissão? Claro que não, gurias. Eu acho que eu fiquei uns 15 dias com aquele frio na barriga, porque tu tá jogando toda a tua segurança, tudo fora, tudo assim, ó. Aí tu não tem mais opção mesmo, tu vai ter que fazer dar certo ou dar certo. E aí eu já ouvi assim, ó, coitada, estudou tanto para vender batom. Coitada, tá em depressão, tá estressada. Daí queriam me dar, daí gurias tentaram me dar férias para descansar, aumento. Agora tu pode contratar mais um para ajudar vocês, mas agora não quero, quero ir embora. Isso é bem tradicional, né? De empresa É, CLT, porque tipo quando assim, não um bom a decisão funcionário está cansa, né? a decisão estava tomada. E gurias, eu vou dizer para vocês assim, ó, que eu hoje sou outra pessoa. Eu brinco que lá na GCO eu nem gostava de gente, porque gente era igual problema. As pessoas só me Me procuravam procure, para. não vem falar comigo. Exatamente. E então depois eu descobri que eu gostava de pessoas, tive que me aperfeiçoar muito, né, gurias? Ah, foi fácil, foi tudo flores? Claro que não. Eu tive que trabalhar primeiro em mim, porque quando eu comecei eu não pensava, mas depois eu comecei a ouvir essa coisa das pessoas me julgarem, me criticarem, e aí muitas pessoas talvez no meu lugar dessem um passo atrás. Mas o que, que eu optei por fazer e não me arrependo? Não, eu vou provar que isso dá certo. Eu não tenho opção a não ser dar certo. E gurias davam horas de conversa, porque eu tinha vergonha de falar para as pessoas, porque daí mas aí tu pensa assim, ah, eu não tenho opção, eu vou ter que fazer e vou ter que provar dar certo. E isso é uma coisa muito importante, porque gurias ninguém, e eu aprendi a sonhar com o negócio da Mary Kay, porque o dia que me perguntaram, falaram em cartaz dos sonhos, em qual é o teu sonho, eu fiquei assim, ó, uma meia hora pensando que sonho. Porque realmente, quando tu vive numa vida robótica, tu deixa de sonhar. Tu vive aquilo assim, ó, Não, atropelada e entra na uma rotina. questão, Fê, que é, por mais que empresas estruturadas, como na tua anterior, a GCO, tenham planos de carreira, depende Uhum, de vários fatores, né? Depende do resultado, né, da empresa como um todo, depende de exato. De orçamento, fatores depende de externos, da fatores economia, coisas que não externos estão e no nosso tal. controle. Então, eu sei que meu cargo seguinte é X, eu tenho uma avaliação de desempenho Y, tu sabe mais ou menos o movimento que tu precisa fazer, mas não depende só de ti, por mais que tu cumpra com todos aqueles. Às vezes não abre a vaga, ou teve uma restrição, uma Exato. reestruturação e tal, e pá.
né? Tu empacou. Tu, como empreendedora, né, sendo gestora da tua própria empresa, ou estando numa estrutura de uma empresa que tem essa liberdade, né, como a Mary Kay e tal, tu consegue, sabe, vai ter pressão, né? E até eu agradeço, porque hoje nós estamos aqui, é dia 30 e eu sei que é dia É de fechamento, fechamento, é dia de fechamento, tá né? tudo E a fé dominado. eu sei que é bem. Assim, não é que faço se eu quiser. Não, tem que fazer dar certo, né? Então, a questão do foco, do entusiasmo, que foram dois pontos que tu trouxeste e que para mim são muito importantes quando a gente fala em vendas, em bom resultado, desempenho em vendas, são dois fatores super importantes, ainda mais quando vai construir a tua própria carreira, né? Porque quem não sabe, né? A Fê, ela é diretora, a Mary Kay, com 2 carros rosa, né? Com muitas joias, viagens, enfim. Então, talvez até essa questão de ter isso como algo mais palpável, tipo assim, tu sabe quanto tu precisa faturar, quantas pessoas tu precisa ter na tua equipe, quais são os indicadores que tu precisa ter para ter um carro, para ter outro carro, para ganhar a viagem. Então, fica mais sim, não mais fácil, fica mais, enfim, claro, Tu né? tem um Que isso está vinculado direcionamento. O que ao teu diz, amiga, desempenho, que né? muitas vezes as pessoas, o que elas pensam? Elas olham, elas se cadastraram na Mary Kay hoje, elas olham para o carro rosa. É muito longe. É muito longe. Existe uma caminhada, mas é aquela frase que eu adoro, que tu só suporta a obra se tu tem a visão da casa pronta. E aí Uhum. uma coisa que me facilitou, que desde lá do início eu olhava assim, tá, eu sou uma consultora. Qual o meu próximo passo? E eu lembro que teve um mês que eu brinquei, eu disse assim, me promovi na Mary Kay 7 vezes dentro do plano de carreira, né? Então isso facilita, porque se tu olha para o todo, tu vai achar que tu não é capaz. Fica Então muito tu vai longe, né? dando, é Ah, já muito não vou longe. conseguir E eu mesmo, então eu vou, não sei o quê. Então não não vou nem vou me esforçar. fazer, não vou Uhum. fazer, vou desistir. Então eu A sempre Cris sou aquela botou pessoa aqui, assim, olha né? assim, O Joel oi? J, a Cris Boreto colocando aqui, né? O Joel J Ai, sempre diz: amo. não ter o plano B, né? Somente o A, senão vira conforto. É aquela coisa, né? De tática de guerra, né? Lá de Sun Tzu, né? Queime os barcos, né? Tipo, não tem. Exato. Quando eu fiz a transição em 2017, eu deixei de propósito de renovar meus cadastros na época com o Sebrae CNI, para não ter, né? Tipo assim, se eu quiser voltar agora para ser consultora, não, tu queimou no bom sentido, né? Porque, obviamente, sem, que tu falou também no início, que é uma coisa super importante da gente reforçar aqui, deixar as portas abertas é diferente de ter um plano B. Né? Focou aí na tua carreira, Mary Kay. Eu foquei, né, nas minhas outras atividades, mas encerrei cadastros com entidades para não ter aquela coisa, mas se eu precisar de um dinheirinho, então eu vou fazer um projeto de consultoria aqui para entidade X. Não, tipo, tem que fazer dar certo o que eu me propus agora, né? Que é faça o plano B, fazer o plano A dar certo. Né? Então tem muito disso. A Kátia está chamando aqui, né? Olá, corajosas? Sim. E até aproveitando essa chamada da Kátia, o que que foi, Fê? O ato mais corajoso que tu fez nessa tua virada foi a Foi. pedir a demissão especificamente ou alguma outra coisa? Não, com certeza foi pedir a demissão, né, gurias? Porque quando uma diretora recém-formada não ganhava o que eu ganhava, mas aí eu calculei, né? Eu pensei assim, bom, eu já tenho X aqui e é uma tentação tu continuar com as duas coisas, porque a tua conta bancária vai aumentando, né? É Mas aí eu extra, pensei, né? não, Extra. é extra, eu só vou Renda crescer, extra, né? E muitas vezes pode né? também nos Mas aí colocar eu numa situação de pensei, conforto. o seguinte, eu digo, bom, para mim crescer e equiparar e passar e chegar em ganhos muito maiores, eu preciso ter tempo para me dedicar. E nesse primeiro momento, o que, que eu vou fazer? Eu vou complementar. O que eu não ganho com bonificação como diretora, com a liderança da equipe, o que, que eu vou fazer? Eu vou complementar com as minhas vendas. Porque, de novo, só depende de mim. E o produto é bom e as pessoas usam. E o que mais tem até hoje por aí é cliente abandonada. E eu entendi muito rápido, né, gurias? Outra coisa que, para quem empreende, para quem, principalmente quem trabalha com vendas, as pessoas pensam assim, ai, de novo, né? Ai, qualquer um pode vender.
Ai, ou vende, dá certo porque tem o dom. Não, existe aperfeiçoamento, e uma das coisas que eu acredito que me fizeram a chegar no resultado foi que eu sempre fui ensinável com as pessoas do negócio e eu sempre investi em treinamento, em aperfeiçoamento para ser uma profissional melhor, para poder liderar a minha equipe de uma forma melhor. Porque a gente é a soma das pessoas que a gente convive, dos cursos que a gente faz, dos livros que a gente lê. E muitas vezes eu digo para as gurias da minha equipe em reuniões, eu digo, gurias, vocês acham que eu fui contratada na época lá na GCO? Por quê? Porque eu já tinha faculdade, eu tinha MBA, eu tinha pós-graduação, eu tinha experiência na área. E por que que quando vocês chegam num negócio que é de vocês, de infinitas possibilidades, vocês acham que vocês não precisam estudar? Precisa. É tratar com a mesma seriedade. É olhar realmente como um negócio. Porque quem olha para esse negócio como um bico vai ganhar como um bico. Mas se tu tratar ele como um negócio, tu vai chegar em resultados melhores, né? É a E questão que a também gente estava falando da renda extra, né? Ou efetivamente uma carreira, né? Onde tu vai ter exato. visibilidade e um salário, né? Entre aspas, Hum, uma renda mensal praticamente infinita, né? Tipo, com limites super exato. altos que para para num comparativo de deixo de ser CLT e vou criar a minha carreira, a pessoa tem que estar imbuída justamente, não é uma renda extra. É um negócio que eu É um vou negócio. investir, que eu vou me capacitar para ser a melhor pessoa dentro das possibilidades de carreira que se vê ali, né? Então, Isso, enxergar e dessa outra forma. coisa, né, Iva, e outras coisas assim, que fazem diferença para qualquer empreendedor, tu precisa ser resiliente, porque tu vai ouvir muito mais não do que sim, Uhum, e ter maturidade e inteligência emocional para saber que o não muitas vezes é para a pessoa, não é para ti, é para o teu produto, tu não pode levar para o lado pessoal, porque senão tu desiste. E tu precisa ter coragem para todos os dias se reinventar. Eu sempre digo para as minhas gurias, tu não precisa fazer grandes coisas todos os dias, mas tu precisa ter pequenas ações diárias que te levem para o resultado que tu quer. uhum. Porque muitas vezes a pessoa quer trabalhar 2 dias no mês, não vai chegar. Gente, é todo dia, tu tem que fazer. No final do dia, eu sempre me pergunto: o que, que eu fiz hoje que me leva na direção daquilo que eu quero, né, gurias? E outra coisa que eu tenho muito forte é que nada aconteça até que alguém venda algo. Então, né, gurias, Deus o livre. Hoje eu já vendi, já entreguei e já recebi em dinheiro a energia do Isso, dinheiro. muito bom, Tive muito que bom. fazer um pix de troco, mas tá tudo certo. Mas o que Porque que tem essa. acontece? Ô, Iva, porque o que eu acredito muito? Que quando, para quem trabalha com vendas, no momento que tu fez a primeira venda do dia, te dá um gás para fazer muito mais coisas. Aquilo te valida. Porque entra, até porque agora a gente já entrou no nosso meio da live, que é onde a gente entra um pouco mais especificamente na questão do tema, né? Que o nosso escolhido aqui é empreender, é vender, né, Fê? Como é que. Tá bem, ok, eu vendi, daí eu fico com mais gás e acredito mais em mim, nos meus argumentos, no produto ou no serviço que eu estou vendendo. Mas até chegar ao sim. Tem, além de uma preparação, de uma dedicação, de entusiasmo, de foco e tal, que a gente já falou aqui, tem também uma predisposição e uma resistência ao não, né? Porque Claro, vamos falar de 10 que tu apresenta, 9 vão dizer não e aliás, não vai ser. sabe Como vencer isso, Fê? o que que acontece, tá? Durante muito tempo, eu vou dizer para vocês que durante anos eu ficava um pouco chateada com o não da pessoa, com a consultora que desistia, com tudo aquilo que é negativo. E principalmente assim, tu vai abordar, porque o que, que acontece? Quem trabalha com vendas não interessa se tu tem um produto físico, se tu tem um serviço, a prospecção é rei.
dentro de alguém que empreende. Tu tem que fazer isso todos os Todos dias. os dias tem que estar prospectando, né? Todos os Se dias tu tem que relacionando. prospectar. É a parte mais desconfortável, acredito que para todo mundo. E daí, por muito tempo, existe uma métrica na Mary Kay que eles dizem o seguinte: a cada 10 pessoas que tu apresentar, que tu abordar, 3 tu vai apresentar e uma provavelmente tu fecha negócio. E aí, em um belo dia, me veio um insight que mudou tudo. Porque realmente tu vai tomar não quer dizer que tu vai tomar os 10 não para vinho sim. Talvez lá na quinta, na sexta abordagem vai vinho sim. Mas aí o que eu coloquei na minha cabeça? Eu tenho que tomar 10 nãos no mínimo por dia para vinho sim. E daí isso tirou aquela ansiedade, aquele sofrimento, aquele sentimento ruim, Eu vou porque levar 10 muito não e tá tudo bem, né? tá Tá tudo tudo bem. bem. O sim, quanto e pensar assim, quanto mais não eu levar, mais perto do sim eu vou estar. E eu penso também que muitas vezes nem todo mundo vai ser nosso cliente, nem todo mundo vai ser das nossas equipes, enfim. A gente precisa das pessoas certas. Então, muitas vezes até é livramento e tá tudo bem. E Uhum. isso torna o dia a dia mais leve, porque não é para ser pesado, não é para ser sofrido, né? E tem, Então, são como é que tu faz, Fê? Tu faz isso com método, com rotina, com indicadores? Como é que tu controla, como tu acha ou em outros negócios, essa rotina de vendas deveria acontecer? Porque também o que eu observo e eu acho que tem muito a ver com, talvez, com um padrão mais antigo, né, de pessoas de vendas, que era aquela coisa mais sem controle, sem planilha, sem indicadores e tal, uma coisa mais, né? E hoje em dia, quanto mais métrica eu tenho, e a uhum. métrica não precisa ter um CRM e um sistema lá de venda. Não, às vezes pode ser o papel de pão mesmo, né? Ali a planilha do Com Excel ou a certeza, né, cadernetinha. Iva? A Com gente quem eu tem falei hoje? planilhas, Com tipo quem eu... assim, na parte da a Mary Kay já nos fornece todo um banco de dados de informação que tu consegue exportar, manusear no Excel, que eu adoro, né? Tem coisas que eu fazia lá que eu trago até hoje, as análises, enfim. Tenho indicadores, eu tenho um sistema que eu uso para os clientes, que também eu sei qual o ticket médio do mês, quanto eu vendi, quantas clientes foram atendidas, qual foi o item mais vendido, histórico de cor, de coisa. Então, tipo, a Cris que tá aqui falando, a Cris é minha cliente. Ela só me diz eu preciso da minha base, ela não precisa me dizer qual é a cor dela. A da Cris, como fazem muitos anos, eu já sei decor. Mas alguém que chegou mais recente, eu vou lá e pesquiso. A pessoa não Uhum. precisa se preocupar, porque muitas vezes a embalagem foi fora. E isso é um pequeno detalhe que tu fideliza, que tu faz a tua cliente te sentir importante, né? E eu acredito que todos os dias a gente tem que falar com gente nova. A gente precisa se conectar com as pessoas. Eu acredito, primeiro eu faço relacionamento com as pessoas e depois eu faço negócios. Mas pensem, gurias, quantas coisas a gente faz no dia a dia que não é algo especificamente para o negócio. Eu vou lá fazer um exame de sangue. Gente, mulher adora falar. Custa tu puxar um assunto, dar um elogio sincero e dar o teu cartão e dizer o que tu faz? Uhum. Ah. Eu faço. Isso foi uma das dificuldades que eu tinha lá no início, em função de vergonha. Todo mundo acha que é mentira, mas assim, eu tenho muita tranquilidade para falar com as pessoas que eu conheço, mas eu tenho um fundo de timidez, tá? Então foi bem É. difícil, mas vocês acham graça, mas hoje em dia para mim é automático, tanto é que às vezes a pessoa me chama, oi Fernanda, tudo bom? Tu me deu teu cartão, lá, 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 lá. Daí eu penso assim, quem é tu? Porque eu faço isso tanto que até, Sim. mas aí eu vou fazendo de conta que sei quem é, até ela dizer o que precisa, combinar como vai ser entregue, então se torna natural. E Eu acho que depois que isso a é gente esse tu internaliza, exercitar. tu Exatamente, tu internaliza, internaliza. passa a ser natural. Exatamente. A Cris está E, colocando e aqui, né? Quanto mais nãos, né, tu tomar, mais perto do cinto está. E é esse exercitar, né? E algumas coisas se tornam, se a gente coloca, né, num exercício, muitas vezes desconfortável no início, depois ele se torna algo natural.
E, tá? Tanto é Iva, que quando diz, é, é tímida? Não, não é tímida, ela conversa com todo mundo, mas isso foi exercitado, foi o músculo que foi ganhando, né, uhum. força. Tem um. Tem outra coisa que eu acredito, né? Tudo aquilo, tudo aquilo que é desconfortável faz até se tornar confortável, até se tornar natural. Ó, a Porque não tem Fabiane está como. colocando aqui que ela tem dificuldade com a timidez, tá? Tem dificuldade de dizer o que ela faz, até por medo de preconceito. Existem, né, alguns serviços, produtos que são menos tradicionais, ou que ainda tem, né, um preconceito, porque isso não é científico, ou isso não é. Isso é para quem falou no início, né? Consultoras da parte de cosméticos, né, as vendedoras, uma coisa, não deu certo em outras coisas, o mesmo vendedor, né, de maneira ampla, pessoa que é de venda de imóveis, muita gente carrega uma primeira etapa da sua decisão, muitas vezes essa dificuldade de se aceitar, né, de ter orgulho. Eu faço isso porque eu gosto, porque eu tenho habilidades específicas, porque eu acredito no meu produto, no meu serviço, como talvez o caso da Fabiane, né? Tipo, não é tradicional, mas é muito legal. Eu acredito, eu quero te fazer um favor, né? De te trazer essa solução. Só que isso, junto com, muitas vezes, o que é natural da gente é, ter receio dos nãos, porque a gente confunde, né? O não é para mim, o não é para o produto, o não tem a ver com o momento da pessoa, dela não ter dinheiro mesmo, né? E tal. Então, são muitas variáveis, né, para a gente administrar e que é no exercício, né? Que a gente vai ganhando e que as coisas vão ficando mais naturais e até automáticas. E tem uma questão do Dale Carnegie, que eu gosto muito, sei que tu, né, é carnegiana e tal, que entra isso é, por exemplo, um ensinamento dele que é o interessar-se sinceramente pelo outro, né, que isso é muito importante dentro de vendas, muito importante no momento que a gente quer se relacionar com alguém e tal. Para mim, isso foi, não é, hoje em dia até eu recebo elogios, né, por esse comportamento. Iva, tu lembrou de perguntar da minha avó que eu te comentei, do meu filho, não sei o que e tal. Só que isso para mim agora é natural, não era. Antes eu ficava, a Fernanda, como é que é o nome da filha da Fernanda, como é que ela não sei o quê, onde é que ela mora, não sei o que e tal. E aí eu, para me interessar sinceramente, eu tinha que fazer um esforço, né, de lembrar, e tal. Agora, para mim, isso é natural. Eu realmente quero saber o que fez, É, como é, foi e tal, né? Então, a gente, muitas vezes a gente começa e faz um exercício é, que não faz parte da nossa, do nosso jeito e depois se torna natural. Mesma coisa que é muito tradicional entre nós, mulheres, entre pessoas da confraria que tem o networking, né, como sendo um pilar, né, da sua vida empreendedora. Ir sozinha em eventos. Eu não vou sozinha em evento, me sinto mal, não sei falar com as pessoas, não quero falar com as pessoas, não sei o que e tal, morro de vergonha, não sei o que. Como é a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez que vão sozinhas num evento, vai ser incômodo. Mas depois, não. Depois já começa uma coisa natural. Eu já me coloco numa postura de aberta, eu já sei fazer uns quebra-gelos para começar a conversar com alguém e tal. Aquilo já começa a ser natural. Mas por quê? Porque eu enfrentei medos, né? De rejeição, de não, de me sentir incômoda, do que vão falar, como vão me julgar, enfim. Mas é exercitando, enfrentando esse medo, essa possível rejeição, as questões de autoestima, que a gente vai conseguindo novos espaços, novas vendas e tudo bem, né? e provavelmente as outras pessoas estão com o mesmo sentimento, né? Então, não tem a coragem de dar esses passos Exato. que a gente dá, né? Fê, ainda pela questão do empreender é vender, né? A gente citou aqui rapidamente, eu citei, né? Porque tu foi super modesta e não falou, né? Das conquistas que tu já teve, né? Nessa trajetória aí de 10 anos trabalhando com Mary Kay. Falamos um pouquinho aqui dos perrengues e tal. E se a gente quiser, por exemplo, Fê, pensar ainda mais na pessoa que quer, independente de se Mary Kay ou seu negócio específico, em ser uma pessoa de sucesso em vendas. Que habilidades e que características tu acha que essa pessoa deveria ter ou desenvolver?
tá? Primeira coisa, né, gurias? Tomar consciência que nada acontece até que alguém venda algo. E outra coisa que eu acredito muito, tu precisa ter um propósito, porque ninguém segura alguém que quer mudar de vida, né? Tu precisa, por que é que eu vou vender? Por que é que eu vou levantar todo dia e me sujeitar a levar um monte de não, a prospectar? Ah, muitas vezes as pessoas hoje dizem assim: "Ah, mas para ela é fácil, ela anda de carro cor-de-rosa". Só que ninguém vê o bastidor carregando, paleteando caixa em evento, montando coisa, demonstrando, dando aula de maquiagem. Então é fazer o que precisa ser feito, porque se tu persistir, se tu insistir e tu resistir, tu vai chegar no teu objetivo. Eu acredito que as pessoas em qualquer esfera da vida, elas não fracassam, elas desistem antes de chegar lá. Porque muitas vezes a gente só tá cansada. Então descansa, não precisa desistir. E outra coisa, né, gurias, tudo é venda. A gente, independente do que tu faça, até quem é CLT, tu vende o teu conhecimento, tu vende as tuas horas, tu abre mão de muita coisa em troca do valor das tuas horas trabalhadas. Então tudo é venda. E outra coisa, assim, ó, que eu ouvi, eu acho que foi do Caio Carneiro, tá? Que é que eu fiquei assim, ó. Hã? Porque fez muito sentido. Apresente-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te apresentarei um milionário. E Uhum. gurias, é isso. Porque mesmo um médico ele tem que vender. Não adianta ele ser o melhor se ele não souber vender o serviço, se ele não souber o que ele entrega. Então, não existe, ai, tem dom. Não, existe técnica, existe disciplina, existe tu acreditar no teu produto, gurias, isso é o principal. Porque eu sei por mim, tá? Eu sou a minha melhor cliente. Tudo que a Mary Kay lança, chega, eu já saio testando, eu já saio mostrando para as gurias. E quanto mais eu gosto, quanto mais eu acredito, mais natural é a venda. E Uhum. outra coisa, né, gurias, que é muito importante, tá? E eu vejo muita consultora fazer trabalho errado por aí. Eu preciso saber a necessidade da Iva. Qual é a dor dela? O que que ela quer resolver Interessar-se pelo outro, né? através isso? O que que eu posso solucionar para a Iva através do meu servir, através do meu produto? Ai, será que ela precisa de uma aula de automaquiagem porque ela tem produto e não sabe se maquiar? Ah, ela está incomodada com uma mancha. Porque muitas vezes a pessoa quer vender aquilo que ela precisa girar no estoque, sem se interessar em solucionar o problema. E daí tu vira a chata. Tu vai vender uma vez só, tu não vai ter recorrência, as pessoas não vão Uhum. te indicar. Porque se tu começar a construir uma base de clientes com excelência, as indicações vão vir, a Sim. reposição vai vir e tu vai te diferenciar da maioria. Isso para Porque qualquer negócio, né, Fê? Não, para não só qualquer negócio, especificamente. eu dou o exemplo da Mary Kay porque é o que eu vivo no dia a dia, mas se aplica a qualquer negócio, porque a pessoa tem que se interessar. Ai, qual é a dor dela? Porque vender é ajudar as pessoas. Ninguém acorda de manhã pensando assim: ai, hoje vou comprar um kit completo de skincare. Não, provavelmente ela vai se olhar no espelho e não vai estar satisfeita. Ah, eu tô com a minha pele muito oleosa, ou eu tô com esse melasma aqui me incomodando. Ela quer solucionar isso. E Uhum. aí, a dica de ouro, né? Eu tenho dois ouvidos e uma boca só, então escuta o que o teu cliente não precisa. A gente não precisa trabalhar com bola de cristal, é Essa só seria. perguntar. A gente tem sempre aqui nessa finaleira que a gente já está se encaminhando, ter duas questões. A primeira é: vamos preparar um bilhete para colocar numa cápsula, né, para alguém no futuro ler. Então, uma mulher que quer ser bem-sucedida, que quer ter um carro rosa, que quer comprar um carro igual o teu, quer viajar, quer ter joias, quer ser bem-sucedida em vendas. Essa mulher vai ler o teu bilhete da cápsula. Tu tá acostumada, né? Tu também é uma das nossas autoras do Olá Corajosa, então tu tá acostumada já a escrever cartas e bilhetes. O que que teria O tempo todo eu nesse teu bilhete? escrevo, porque eu escrevo para as clientes, inclusive. Nunca, e outra coisa, né? Fazer a pessoa se sentir importante, né, gurias? O que que
entrega mais do que o teu cliente está esperando, nem que seja um bilhete feito à mão. Ah, Aquilo ali, excelente. É, tá, aquilo ali faz a pessoa se personaliza, sentir né? importante. Mas o que, que eu colocaria na cápsula? Que é uma frase que algumas de vocês já ganharam um marcador de livro. É uma frase, quando eu decidi, porque também foi uma decisão, o primeiro carro rosa, eu escrevi numa parte preta da parede aqui do escritório. É uma frase do Daniel Hudson: não faça planos modestos, eles não têm magia de provocar entusiasmo. Gurias, e isso no empreendedorismo é total, porque se eu ficar na minha zona de conforto, eu não vou sair do ponto A para o ponto B que eu quero chegar. Eu tenho que me desafiar. Se não tá te dando frio na barriga, minha filha, tu tá na zona de conforto, tu não vai crescer e tu não vai evoluir. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque eu sempre penso assim, eu estou colocando uma meta ousada, mas eu vou crescer nesse processo. Talvez eu tenha que mudar a data, mas eu cresci, eu aprendi Na verdade, dividir, e como a eu gente vou de falou antes, novo. né? Divide esse teu plano ousado, né, em etapas, para que tu possa ir ficando mais segura e mais consciente dos teus avanços, mas não deixa de sonhar grande, né? Ótimo. E o Exatamente. segundo, Fê, é com relação a mentorias, né? Tu citou, inclusive, algumas pessoas aqui e tal. Se tu pudesse escolher hoje, tu que é uma pessoa que investe, que é aberta, que tu mesmo falou, né? Tipo assim, é uma pessoa ensinável, né? Que tem seus méritos também por estar aberta a aprender, né? E mentoria é um caminho bem interessante. Se tu fosse pensar eu até suponho quem seja, né? Mas eu vou perguntar aqui. É, Pergunta, mas tu sabe. qualquer pessoa viva ou morta, homem ou mulher, enfim, se tu tivesse acesso a um, momentos de mentoria, né, em especial para negócios, quem tu escolheria? Mary Kay Ash, com certeza. Gurias, imagina assim, Mas ó. ela é maravilhosa, né? Em, A gente tem os em livros aqui dela, não dá mais 1963, outra ela coisa. desenhou esse plano de negócios. E muita gente não sabe. Algumas de Com vocês eu já. propósito, né? Com propósito, algumas de vocês já ganharam o livro que eu já dei e conhecem a história. Ela desenhou um plano de negócios que funciona até hoje. E no momento que ela desenhou esse plano de negócio, ela não saberia qual é o produto. O cosmético é só o que possibilita a fazer isso funcionar. E pensa assim, ó, que orgulho, tá em mais de 40 países, quantas famílias, quantas vidas foram mudadas e transformadas e quanta gente ainda vai ser tocada por essa atitude corajosa dela. Ela se apaixonou pela solução, não é nem a solução do benefício do produto ou do serviço, Não, mas a ela solução queria para a vida, empoderar das financeiramente a vida mulheres. de outras mulheres, né? Tu Hoje a é gente muito tem mais que homens isso, realmente. no negócio também, mas ela foi uma grande visionária. Uhum. Então, tem em algumas determinadas situações eu me pergunto o que Mary Kay Ash faria nessa É, situação, né? eu brinco, eu tenho eu sempre falo, já falei em vários momentos, até já fiz uma live da primeira temporada sobre isso, sobre os mentores imaginários, né? Hoje em dia, inclusive a inteligência artificial, se tu treinar bem, Claro. né, ajuda nisso. Mas antes mesmo da inteligência artificial, eu pensava, que eu tenho alguns, né? Eu falei o Silvio Santos, o Walt Disney, a própria Luiza Helena Trajano. Se fosse o Walt Disney nessa situação, o que ele faria, né? O que ele me diria, né? Mesma coisa, então, tu com Mary Kay Ash. Sim, Perfeito, né? e Eu tem alguém, supus, mas eu digo, deixa ela falar, né? Que é sim, essa. exato. E uma pessoa viva que eu aconselho todas as empreendedoras seguirem. O dia que tu estiver meio desanimada, tu vai entrar no Instagram dele, tu vai levar um tapa na cara e tu vai te mover, Quem que é o é? Caio Carneiro. Ah, o Caio Carneiro. Citou ele Ele aqui. é incrível. E ele sempre fala, né, gurias, isso que eu admiro nele. Eles falam, né, que ele vem da Universidade da Rua. Ele viveu tudo que a gente vive, toda a dificuldade, então por isso tanta verdade, tanta confiança naquilo que ele fala. E é isso, né? É, é ser exemplo, é dar exemplo, né? E, e procurar pessoas que estão dando certo. A gente precisa estar perto de gente que quer vencer. Uhum. Perfeito. Que bom te ter perto de mim, né? Que já é uma Aham. vencedora e quer muito mais. Meu amor, muito obrigada.
Eu me divirto muito nessas lives do MEI, que bom que me cutucaram para a gente voltar a fazer, né? Para mim é uma diversão. Gosto muito porque são mulheres que eu admiro, mulheres que são do nosso grupo, que tem conteúdo, né? E também tem uma trajetória linda, e essa também é uma ideia aqui das nossas lives do MEI, que a gente possa conhecer um pouco melhor, inclusive os perrengues, né? Quem elas seguem, o que elas gostam, como é que foram os pontos de virada, porque ninguém nasce, né? Empreendedor, a gente se torna empreendedor em algum momento, por algum motivo, né? Então, muito obrigada, Fê, por ter aceitado, sabendo que hoje é dia 30. Então, quem não fez pedido ainda de Mary Kay, quem quer ser consultora, contacte a Fê, porque ela tá hoje, é dia de fechamento, né? E ela tem os seus objetivos, então, tipo, aproveitamos para cutucar, mas obrigada, porque eu sei que é um dia bem apertado para ti. Gurias que estiveram aqui com a gente no ao vivo, Lizardo, Fabiane, Kátia, Caterine, Ju, muito obrigada, Cris, também participando, sempre muito ativa. Cacá, obrigada por quem passou por aqui. Marcinha, e um beijo grande. Quarta-feira que vem temos aqui de novo live do meio. Fê, bom fechamento aí para ti. Estoura aí nas vendas, como sempre, atinge as tuas Vamos lá, metas. vamos lá. Não, até o E último minuto a gente está no jogo, né? é isso aí, tá? Um beijo, meus amores. Semana aí para todas. Beijo, obrigada, Fê. Beijos. De nada, tamo junto. Tamo junto.